único livro dele traduzido para o português é o último livro da vida dele, Mudança de Horizonte. O Sol Novo a Cada Dia. Parece livro motivacional isso daqui. Não se perca pelo título. Tá? Para você ter uma visão de sobrevoo da obra dele, é esse livro do Ciro Marcondes Filho, O Princípio da Razão Durante, da Escola de Frankfurt, a Crítica Alemã Contemporânea. Tá? Que é esse livro aqui, para uma visão mais de sobrevoo. Se bem que esse é a Mudança de Horizonte, é o último livro dele, do começo dos anos 2000, antes do seu falecimento, infelizmente, em que ele faz um resumo de todas as suas teses principais de Temar Camper. Tá? De Temar Camper é um autor alemão, é uma crítica alemã à mídia, aos meios de comunicação, bem interessante, que a crítica alemã é marcada pela Escola de Frankfurt. A gente sabe isso. Essa live aqui tem muitas referências à Escola de Frankfurt. Mas, de repente, a gente tem aqui um autor, tá, cuja referência, um alemão, cuja referência é, aqui uma brincadeira, claro, Jean Baudrillard. Imagina, um alemão pegando como referência a crítica pós-moderna do Jean Baudrillard, e Walter Benjamin, que o Adorno não se dava muito bem. Tá? E Walter Benjamin, que vamos dizer assim, que era a margem da Escola de Frankfurt. E também, que é claro que não está aqui também esse personagem, Jacques Lacan. Claro, um bom alemão vai pegar a psicanálise freudiana, mas não é freudiana. Ele vai pegar a psicanálise lacaniana. Então, é um crítico alemão muito diferenciado. Tá? A discussão dele, como do Baudrillard, é a desmaterialização do mundo pela imagem. Tá? O que ele vai aqui, ele vai fazer uma atualização do mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão, dizendo que, na verdade, aqueles seres que estão lá amarrados, olhando suas próprias sombras na caverna platônica, na verdade, foi substituído pela caverna das imagens. Na verdade, estamos vivendo numa caverna orbital de imagens, é o termo que ele utiliza. São cercados por imagens. Tá? O que ele vai tentar fazer aqui é uma espécie, é muito curioso, uma psicanálise das imagens e como escapar dessa caverna de Platão, tá? E alcançar o real, mas não é o real qualquer que ele está falando. Ele está pegando essa trilogia de Lacan, de como nosso aparelho psíquico funciona. Bom, discutindo aqui mais didaticamente, enquanto Freud fala em id, ego e superego, o Lacan ele nos fala em real, simbólico e imaginário. O funcionamento do nosso psiquismo trabalha em função dessa tríade, tá? Que complexifica a questão do ego, id e superego. Tá? O que é o real? O real é a coisa mais assim... vamos dizer assim, estranha em Lacan. Mas vamos começar, para entender bem o que é real, vamos começar pelo simbólico. O que é o simbólico? É aquilo que você aprende que já existia antes de você. Quando a gente veio ao mundo, já existia a linguagem. Tá? Já existia a linguagem, já existia a religião, já existiam os discursos, já existia tudo. Então, é o mundo simbólico. É o mundo do adulto, é o mundo para o qual nós vamos depois da fase do espelho. Saímos do mundo da mãe, passamos pelo objeto transicional, segundo Winnicott, e aí vamos para o mundo adulto, o mundo simbólico. Mas tem o mundo imaginário. Nós, quando estamos nessa transição do mundo do seio materno para o mundo adulto, a nossa explicação que a gente ainda tem do mundo é imaginária, é fantasmática. Criamos fantasmas, fantasias,
fantasias oral, anal, genital, fálica, para começar, e criamos diversos fantasmas. Quando mesmo nós no mundo simbólico, o mundo imaginário está presente em nós. Deuses, religiões, mitologias, cuja raiz está lá na infância. Claro, porque na infância você não falava, você não estava ainda dentro do mundo da linguagem, então você não pode dar nome ainda, você não sabe que nome dar às coisas. Então você cria imagens, fantasias para dar nome às coisas. E o real? O real é aquilo que está além disso. Tá? É a parte mais misteriosa de Lacan. Lacan nos dá muita pista. Ele fala que é o nosso próprio corpo, é a própria individualidade, somos nós o real. Só que o problema é que para ter acesso a esse real é complicado, porque a gente está contaminado, envolvido pelo simbólico e pelo imaginário. Tá? O real é o extralinguístico, é o que está além da semiótica, está além do signo. Porque, na verdade, os nossos 5 sentidos estão contaminados pelo simbólico e imaginário. Quando olhamos o real, você já vê signos do real, não vê o próprio real. Tá? Mesmo quando você acorda de manhã, abre os olhos, o seu primeiro pensamento já é sígnico. Em cima, embaixo, direita, esquerda. Isso já é sígnico. Mesmo quando você já acorda, a primeira abertura do olho, você não está pensando nada. Está um puta sono. Mas a tua orientação espacial já é sígnica. Tanto é que quando a gente vamos para o espaço, enjoamos. É complicado, porque a gente perde essas noções referenciais. Em cima, embaixo, direita, esquerda. No espaço é o real. É o pré-semiótico. É o exterior ao signo. Essa é a grande. Então, o Dieter Kemper, ele aceita o desafio. Então, na verdade, a questão é buscar o real, porque estamos aprisionados por essa caverna de Platão orbital das imagens que nos circundam. E ele vai buscar como isso daí? Através de uma metáfora muito engenhosa. Deus, homem e máquina. O raciocínio dele, ele vai partir... Eu vou ter que ler aqui uma explicação. Essa coisa do Deus, homem e máquina. Me permitam ler essa coisa. O Kemper ele vai criar um jogo entre esses 3 elementos. Deus, homem e máquina. Deus, homem e máquina que sonham. Acompanhe o raciocínio, por favor. Deus não pretende ser Deus sem o homem. O homem, para ser Deus, precisa criar o homem. Então, isso significa que o Deus sonha um homem. Deus sonha um homem. O homem sonha uma máquina e a máquina sonha Deus. Desse jogo de palavras, repetindo aqui. Deus sonha o homem, por isso cria. O homem sonha a máquina, por isso a cria. E a máquina sonha Deus. Tá? E depois ele continua o jogo de palavras. Deus não pretende ser Deus sem o homem, mas este quer permanecer homem sem Deus. O homem tampouco quer ser homem sem a máquina, mas esta pretende ser nenhuma máquina sem Deus. Tá? Aí é que a coisa começa a ficar interessante, segundo aqui essa explicação dada pelo Ciro Marcondes Filhos. Pelo Ciro Marcondes Filho aqui sobre o Dieter Kemper. O homem, como sonho de Deus, é o real, o corpo. A máquina, como sonho do homem, é o simbólico, a linguagem. Deus, como sonho da máquina, é o imaginário, a imagem.
ele vai tentar atualizar essa questão do real, simbólico e imagem em Deus, homem e máquina. Tá? Deus, homem e máquina. Vamos ver se eu consigo explicar aqui, que é um jogo de palavras aqui fantástico. Cada um sonha o outro. E um precisa do outro. Tá? Então, na verdade, Deus é imagem, o imaginário, e a máquina é o simbólico, aquilo que foi criado pelo próprio homem. E, na verdade, o real é o próprio homem, o corpo do próprio homem. Tá? Por que estamos falando tudo isso? Essa teoria do Dietmar Camper fundamenta, por exemplo, a nossa ojeriza, essa experiência, a coisa de experiência imersiva desses museus pós-modernos que estão vicejando por aí. Tá? Por quê? Porque o homem está preso nessa caverna orbital platônica. Por quê? Porque a imagem, de certa forma, ela conforta, é uma espécie de objeto transicional no qual o homem está preso, porque relembra aquela sensação do prazer da primeira fase com a mãe do seio materno. Tá? A imagem. Ao você estar preso à imagem, você cria um mundo solipsista, como um mundo cercado a você de acordo com você. Na psicanálise aqui da internet ou dos computadores, é esse mundo algorítmico, esse mundo solipsista, que acaba criando os algoritmos e todo esse solipsismo acaba criando essa caverna orbital platônica em que a gente vive. É como se o homem estivesse protegido dentro dessa caverna, protegido do quê? Do real. Aquilo que está fora da caverna. Que nesse jogo de palavras de Deus, máquina e homem, o real é o próprio homem. É o próprio corpo. Em alguma parte aqui do Dietmar Camper, ele fala que um dia, no passado, na antiguidade, as imagens eram uma forma de acesso ao mundo real. Tá? Então, aquelas inscrições, desenhos em cavernas dos primeiros caçadores, retratando as suas situações de caça, tá? Era como que janelas abertas para o mundo real. Paradoxalmente, pinturas feitas dentro de cavernas. Só que desde o cristianismo, miseravelmente, desde o cristianismo, em que a Igreja Católica transformou a imagem num processo dogmático de catequização, ao criar os altares cheios de imagens, esculturas, estátuas, afrescos, vitrais nas igrejas, a imagem deixou de ser uma janela aberta para o mundo real, para ser um espelho. Primeiro, o espelho de Cristo, o espelho dos santos. Então, é como se Cristo estivesse ali no altar. Tá? Mas nesse momento que o homem não quer mais saber de Deus, apenas da imagem, tá? É como se, de repente, de Deus fosse para a imagem para o mundo sem Deus. Tá? Em que o homem se vê na imagem como um espelho, o que é reforçado exponencialmente por esses algoritmos que geram essa relação solipsista das bolhas de internet, esse solipsismo em que resulta o mundo digital e o mundo da cybercultura. Tá? Não está muito claro isso em Dietmar Camper. É claro que exige uma leitura muito mais detida, né, dessa questão do corpo. Novamente, a questão do corpo, o que é a questão do que tem que ser retomada do corpo? Lendo Camper, você imagina, por exemplo, essa coisa da realidade virtual, desse corpo instagramável, que eram os antigos corpos do Photoshop, substituído pelos corpos instagramáveis, as inteligências artificiais, que estão criando um corpo que não existe. Tá? O que você vê a inteligência artificial já é o exponencial do que o antigo Photoshop fazia. Então, cada vez mais o real está sendo denegado, que seria o nosso próprio corpo. Tá? Mas é interessante.
Ou então, aqui está colocando o AD 3000, o real para o marxista é uma mera acumulação de valor trabalho. Ou a questão do real para além de toda a gentrificação, para além de toda gourmetização, existe o mundo real. A gente está discutindo aqui a arquitetura agora há pouco, tá? Então, parece que estamos cercados assim por uma gentrificação, gourmetização, por um mundo de signos que nos envolvem, nos transformam e não conseguimos ver a própria realidade como ela é. Tá? É o que dá para depreender aqui do Dietmar Camper. Vai estar na descrição aqui do vídeo a bibliografia dessa live. Tem esse livro, com esse título enganoso, né, que parece livro de literatura de autoajuda. Né? Cadê aqui? Opa, tá aqui, esse aqui. Parece livro de autoajuda, né? Mudança de horizonte, o sol novo a cada dia. É um título irônico. É um título irônico do Camper. Tá? Ou numa obra mais assim, de sobrevoo de Camper, tem esse livro aqui do Ciro Marcondes Filho, tá? Onde dá mais um olhar de sobrevoo. Mas é interessante essa coisa, porque essa coisa da imersão é regressiva, dessa coisa da cultura imersiva, as experiências imersivas que você tem que ter. Então, eu não quero apenas ver um quadro do Van Gogh, eu quero usar um óculos 3D, um óculos de realidade virtual, e me sentir andando dentro do quadro do Van Gogh. Tá? Então é como se cada vez mais, com a tecnologia, a gente ficasse cada vez mais preso dentro da caverna platônica. Você não consegue ler uma obra de arte mais. Então você tem que entrar nessa cultura da emoção, tá? Essa coisa da imersão. Então apresentei a vocês aqui de onde deriva essa crítica tão ferina que eu tenho contra essa onda de imersão. Vem aí do Dietmar Camper, tá? De toda essa discussão que ele faz. Muito bem, gente, é isso aí, muito bem. Não, ainda não, ainda tem tempo. Peraí, calma. Vamos tomar um café aqui primeiro. Esse assunto pesado, abstrato. Muito bem. Akira Kurosawa, bem lembrado, Helena de Lamário. Olha, interessante que o Dietmar Camper, é interessante que o Dietmar Camper foi professor de educação física. Por isso que eu acho que é tanto essa questão da preocupação com o corpo dele e essa questão da arte. Tá? Essa questão da arte. Vamos lá, que já estão me alertando que já é 20h30. Eita, nós, esse humilde blogueiro aqui não tem jeito mesmo.